Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje chegamos à aula de número 8, a primeira aula da apostila número 2. Entretanto, mesmo mudando de apostila, a gente vai continuar a falar de calorimetria. Na aula de hoje vamos falar sobre o fluxo de calor e a lei de Fourier. Então acompanha comigo o assunto de hoje. Bom, antes da gente entrar de fato na lei de Fourier, é importante a gente lembrar algumas coisas da aula de número 7. A primeira delas é que na aula 7 a gente falou dos processos de transmissão de calor, que foi a condução, convecção e a irradiação. A lei de Fourier, ela rege a condução térmica, que foi o primeiro processo de transmissão que a gente viu. Só para a gente relembrar esse processo, a condução é um processo de transmissão que ocorre de forma predominante nos sólidos. Tá bom? Ganso, a condução acontece nos fluidos? Acontece. Entretanto, nos fluidos, o processo predominante de transmissão de calor é a convecção. Acontece sim condução, mas a condução nos fluidos é mínima, tá bom? Então, de forma predominante, esse processo de transmissão acontece nos sólidos. Outra coisa importante a gente lembrar é que a condução é aquele processo de transmissão de calor que acontece de partícula a partícula, de molécula a molécula. A gente utilizou aquele exemplo da barra em que eu colocava na ponta de uma barra um bico com fogo, né, um bico de Bunsen, aquecendo a barra numa ponta, e aí a gente via que o calor era transmitido ao longo da barra de molécula a molécula através das colisões lá que existe entre elas. E eu disse para você que esse processo é um processo de formiguinha, entre que molécula a molécula vai se transmitindo o calor ao longo da barra, até que chega o momento em que a barra se aquece por completo, ou atinge a mesma temperatura toda completamente. Tranquilo? Então isso aqui é a forma de condução térmica. Outra coisa importante você lembrar é que o calor é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá bom? Sempre. O calor sempre flui de forma natural do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Parece chato porque eu estou repetindo isso todas as aulas, mas isso é muito importante e você não pode esquecer isso. Calor sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura, beleza? Essas são as coisas importantes que eu preciso que vocês lembrem para que você entenda esse processo de fluxo de calor e da lei de Fourier, beleza? Então, essa é a lei que rege a condução térmica. Lembra que o calor flui do de maior temperatura para o de menor temperatura. E lembra que é a condução térmica. Beleza? Essa lei foi desenvolvida por esse camarada aqui, Jean-Baptiste Joseph Fourier. Tá bom? Não sei como que se pronuncia isso da forma correta. Mas vamos falar abrasileirado aqui. Fourier, ele desenvolveu essa lei, esses estudos através de fluxo de calor, experimentalmente, tá bom? E qual foi a experiência que ele fez para desenvolver a ideia de fluxo de calor? Bem, é mais ou menos o que aparece nessa figura aqui. Ele pegou duas regiões, com uma região com a temperatura alta, ou seja, uma temperatura elevada, e outra região com uma temperatura baixa, menor. Um com temperatura maior e outro menor. Vamos supor que a temperatura maior é o T2, que aparece aqui no desenho, e a temperatura menor é o T1. Para que você entenda de forma melhor, imagine que o T2 seja um tanque que esteja cheio de água a 100 graus Celsius, ou seja, no ponto de ebulição, tá bom? Água a 100 graus Celsius seria o T2. O T1 seria água e gelo misturado, mas a 0 graus Celsius. Tá bom? Então, um a 100 e outro a 0 graus Celsius. Existe uma diferença de temperatura considerável aí. E entre essas duas regiões, entre esses dois tanques, Fourier colocou uma barra circular, suponhamos assim, uma barra circular, para verificar o fluxo de calor através dessa barra. Por que ele utiliza isso? Bem, se eu tenho numa ponta da barra uma região com temperatura elevada e na outra ponta uma região com temperatura baixa, é óbvio, através das ideias de calor que a gente já viu,
que vai existir um fluxo de calor aqui que vem do T2, que é o de maior, para o T1, que é o menor. Então, vai existir um fluxo de calor que vem de T2 para T1 aqui. E é nessa barra que Fourier estudou o fluxo de calor. Ao verificar isso experimentalmente, o que ele observou? Ele observou que ao longo dessa barra, bem aqui, ao longo dessa barra, a temperatura variava de forma linear. Ou seja, à medida que se afasta da temperatura T2, a temperatura vai diminuindo da barra. E vai diminuindo de forma linear, tá bom? À medida que se afasta, ela diminui. Através disso, dessa ideia, dessa verificação de que a temperatura ao longo dessa barra diminui de forma linear, ou varia de forma linear, ele chegou a algumas conclusões. A primeira delas é de que o fluxo de calor que existe aqui nessa barra é diretamente proporcional à área da seção transversal que existe aqui. Então, a área por onde passa o fluxo de calor, essa área é diretamente proporcional ao fluxo. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Beleza? Outra coisa que ele verificou aqui é que esse fluxo é diretamente proporcional à diferença de temperatura que existe entre essas duas regiões. Quanto maior a diferença de temperatura entre essas duas regiões, maior será o fluxo de calor. Tá bom? Então, grandezas que são diretamente proporcionais ao fluxo são a área de seção transversal que existe e a diferença de temperatura. Beleza? Outra coisa que ele verificou foi o seguinte, é que muitos materiais didáticos utilizam a ideia de comprimento da barra aqui. Tá bom? O comprimento da barra. Eu gosto de usar a ideia de espessura. Por quê? Nem sempre vai ser uma barra que vai ter aqui. Pode ser que tenha uma parede, por exemplo. Uma região de temperatura quente, uma região de temperatura fria, separados por uma parede. E aí na parede você não vai colocar comprimento. Não tem a ideia de comprimento, mas tem a ideia de espessura. Tá bom? Então, eu gosto de usar a ideia de espessura. A espessura seria a distância que separa a região quente da região fria, tá bom? A distância que separa essas duas regiões. E ele verificou experimentalmente também que essa espessura, ou que o fluxo de calor, ele é inversamente proporcional a essa distância que separa as regiões quente e fria, tá bom? Então, o que ele verificou com esse experimento? Primeiro, que ao longo da barra a temperatura varia de forma linear. Por causa disso, a área de seção transversal é diretamente proporcional ao fluxo e a diferença de temperatura também é diretamente proporcional ao fluxo. Firmeza? E de que essa distância, essa espessura que separa as duas regiões, né, é inversamente proporcional ao fluxo de calor. Através dessas verificações experimentais, ele criou a equação do fluxo de calor, que nós chamamos da lei de Fourier, que é essa equação bem aqui. Ó. O fluxo de calor, tá? Ele é igual a uma constante, que é a constante de proporcionalidade da equação. Essa constante aqui é a condutividade térmica do material, a gente vai falar dela já já. Ela é igual a condutividade vezes a área de seção transversal que separam as regiões, vezes a diferença de temperatura que existe aí, da temperatura maior menos a menor. Presta bem atenção aqui, é diferença, pessoal, não é variação. Quando eu falo de diferença, é sempre a maior temperatura menos a menor. A variação é a final menos a inicial, né? Quando eu falo de diferença, é maior menos a menor, tá bom? Então seria a temperatura maior, que seria aqui T2, menos T1, que é a menor. Beleza?
Isso aqui dividido pela espessura. Eu coloquei o E de espessura. Lembra que a espessura é a distância que separa as regiões da temperatura quente com a fria. Tá bem aqui, ó. Simplifiquei aqui a distância com o E de espessura, que é a distância que separa essas duas regiões. Firmeza? Então tá aqui a equação da lei de Fourier, a equação do fluxo de calor. Lembrando que a unidade do fluxo é o Joule por segundo. Sempre no SI, a unidade de fluxo de calor é o Joule por segundo. Uma outra forma que pode aparecer aqui, imagine o seguinte, que eu tenho aqui uma região de temperatura quente, uma região de temperatura fria, tá? E entre elas existe uma parede, por exemplo, que é feita de isolante térmico. Embora seja isolante, ela não vai conseguir impedir o fluxo de calor por completo. Sempre vai existir um fluxo de calor aqui de maior temperatura para o de menor temperatura. E aí uma forma que a gente pode calcular o fluxo também, e é por isso que, só para concluir aqui, e é por isso que eu não gosto de usar o que aparece muito em livros didáticos dessa ideia aqui de comprimento da barra. Porque aqui, ó, não tem comprimento, porque é uma parede. Então, o que eu vou utilizar é a espessura da parede, porque é a espessura da parede que separa a região de temperatura quente com temperatura fria, beleza? E uma forma que eu posso calcular também o fluxo de calor é dividir a quantidade de calor que está passando aí pelo intervalo de tempo que demorou para esse calor passar, tá bom? Fluxo de calor também é calculado como a razão do calor dividido pelo intervalo de tempo que demorou para esse calor passar aí, beleza? Agora a gente vai falar sobre esse K aqui da equação. Esse Kzinho é chamado condutividade térmica do material. O que vai acontecer? Para valores altos dessa condutividade térmica, quanto mais alto esse valor, nós dizemos que esse material é um excelente condutor. Se esse valor for pequeno, nós dizemos que esse material é um excelente isolante, tá bom? Valores altos de condutividade, condutor, valores baixos, isolante. Aqui tem uma tabelinha com valores de algumas condutividades térmicas. Por exemplo, observe que nessa relação aqui eu tenho do alumínio. Do alumínio, nas unidades do sistema internacional, né? Aliás, não está no sistema internacional, está num valor qualquer aqui. Não, pior que está. Eu estou trabalhando aqui com variação, né? A variação em Celsius é sempre igual à variação em Fahrenheit, como a gente já viu lá no início das aulas. Então está aqui watts, metro, watts é joule por segundo, tá? Metro e variação em graus Celsius, que tem o mesmo valor em Kelvin. Então seria como se fosse no SI. Mas observa aqui que o alumínio tem um alto valor de condutividade. Isso quer dizer o quê? Que ele é um excelente condutor térmico. Tá bom? E aqui, vem aqui para o ar. O ar tem um baixíssimo valor de condutividade térmica. Isso quer dizer que ele é um isolante térmico. Aqui, como exemplo, aparece esse material aqui, a lã. A lã é muito utilizado para quando está frio. Por exemplo, aqui em Curitiba, muito frio. Eu estou gravando aula aqui, eu estou com esse material aqui, porque está um friozinho chato. E eu não gosto de frio. Mas quando se está frio, normalmente se utiliza roupas com esse material aqui de lã. Por quê? Porque ele tem um baixíssimo valor de condutividade térmica. Isso quer dizer que ele é um isolante, tá bom? Então, essa condutividade térmica me diz se aquele material é um excelente condutor ou se ele é um isolante. Quanto maior o valor, mais condutor ele é de calor. Quanto menor o valor, mais isolante ele é. Beleza? É para isso que serve a condutividade térmica. Então, pessoal, foi através dessa experiência que Fourier escreveu a equação para o fluxo de calor, que seria essa bem aqui. Observa que o fluxo ele depende das características físicas, como área, como espessura
e com a condutividade térmica do material. Beleza? Vamos aos exercícios. Nós vamos resolver 2 exercícios. E eu vou resolver de forma inversa. Eu vou resolver o exercício 1 e 2, mas primeiro eu vou resolver o 2 e depois o 1, porque no 1 eu vou usar a técnica da mãozinha, beleza? Então olha só, exercício número 2 diz assim: marque a alternativa correta a respeito da lei de Fourier. E foi a lei que nós acabamos de ver. A lei de Fourier, letra A lei de Fourier determina a quantidade de calor trocada entre 2 regiões de uma superfície em função das suas dimensões. Não só em função das suas dimensões, tá bom? E não é quantidade de calor em si trocada, mas é o fluxo de calor. Letra B, a lei de Fourier determina o fluxo, olha que determina o fluxo de calor entre 2 regiões de uma superfície em função das suas dimensões. Agora sim, lei de Fourier, a gente acabou de ver, é a lei que determina o fluxo de calor entre 2 regiões com temperaturas diferentes, né, de uma superfície em função das suas dimensões. Quais são as dimensões? A área, né, e a espessura entre elas. Resposta correta, óbvio que é a letra B. A lei de Fourier é uma lei que determina o fluxo de calor entre 2 regiões com temperatura diferente de uma superfície. No caso, a gente usou a superfície de uma barra de metal, né, em função das suas dimensões. A gente viu que Fourier experimentalmente verificou que esse fluxo é diretamente proporcional entre a área de seção transversal, né, e inversamente proporcional à espessura que separa essas 2 regiões. Beleza? Então, resolvemos a letra A, segunda questão. E aí a gente vai fazer a número 1. Só que a número 1 eu vou usar aquela técnica da mãozinha, que é eu escrevendo no papel resolvendo a questão. Por isso eu fiz por último. Então, olha só. A questão diz assim: uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma sala vizinha a uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura por 1 metro de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é 0,8 watt por metro Kelvin, o total de calorias transmitidas pela janela após 4,2 minutos é de aproximadamente, ele quer a resposta. Então, observa que as respostas estão todas em quilocalorias. Essa questão aqui aparece mais simples, mas ela é uma questão um pouco chatinha, porque você tem que fazer vários processos, beleza? Mas acompanha comigo aí a resolução. Bom, pessoal, a primeira questão que a gente acabou de ler, ela, embora trabalhe a ideia de fluxo de calor, ela não quer saber o fluxo de calor, ela quer saber a quantidade de calor em caloria que é transmitido nesse fluxo aí, tá bom? E isso naquele tempo que ele informou, que é no tempo de 4,2 minutos, beleza? Antes de mais nada, a gente vai começar a retirar os dados da questão. A primeira coisa que a gente pode tirar é a diferença de temperatura, porque ele diz que uma região está a 30 graus Celsius e a outra a 20. Aí, como a variação de temperatura é sempre a maior menos a menor, então eu percebo então que a variação de temperatura corresponde a 10 graus Celsius. Então achei aqui a minha variação ou a diferença de temperatura, ela vale 10 graus Celsius. Uma coisa que ele me informou no texto é a espessura dessa parede aí. Ele disse que a espessura da parede é 8 milímetros. Atenção, porque aqui eu tenho que usar a unidade em metros. Lembra que esse mili vale 10 a menos 3. Então isso aqui é 8 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Essa é a espessura dessa parede, beleza? E eu preciso saber a área também. E ele me deu as dimensões dessa janela, que é a janela de vidro, né? Ele me deu a largura e a altura.
Se eu quiser saber a área, eu multiplico essas duas dimensões. Então, a área ficaria 1 vezes 1,5, que são os valores das dimensões que ele me deu. Agora eu não me recordo exatamente quem é a altura, quem é a largura, mas não importa, porque a área, o que me interessa é a multiplicação dos dois lados, né? Então 1 vezes 1,5, e aí eu encontro que a área corresponde a 1,5 metro quadrado, beleza? Achei agora a área da janela em que o fluxo de calor está acontecendo. E o texto também me informou que a condutividade térmica do vidro, que a janela é feita, corresponde a 0,8 watts por metro vezes Kelvin. Bom, aí você vai dizer assim, pô, Ganso, mas se eu só marcar aqui em vermelhinho para ficar tudo igual, você vai para dizer, pô, Ganso, mas assim, a diferença de temperatura está em graus Celsius e a condutividade está com o Kelvin aqui. Bom, quando eu tenho diferença de temperatura ou variação de temperatura, a diferença e variação em Celsius é exatamente igual à diferença de variação na Kelvin. Então, se eu utilizar Kelvin, também vai ser 10 Kelvin, entendeu? Só para lembrar, essa aqui é uma ideia que a gente já viu lá no início das aulas. Acho que na segunda aula que a gente viu. Beleza? Então, a primeira coisa que você vai calcular aqui é o fluxo de calor através da lei de Fourier. E aí você lembra que o fluxo de calor, ele é o produto da constante a condutividade térmica vezes a área vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura que existe dividindo essas duas regiões de temperaturas diferentes. Então está aqui a equação do fluxo, essa é a lei de Fourier. E aí agora eu vou substituir os valores que eu tenho na equação. Então a K, que é a condutividade, ele me deu, disse que vale 0,8, vezes a área que eu encontrei, vale 1,5, vezes a diferença ou variação de temperatura, que vale 10. Isso aqui dividido pela espessura, que a gente viu que vale 8 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Ó, multiplica o 0,8 vezes 10. 0,8 vezes 10 dá 8. Repete 1,5 e repete aqui embaixo. 8 vezes 10 elevado a menos 3. Por que eu fiz isso? Porque é bem simples, só dá para me cortar agora o 8 com 8, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 elevado a menos 3 que está aqui embaixo e vou passar para cima. Só que quando eu faço isso, o expoente muda o sinal. Então tá menos 3, vai mais 3. Então o fluxo de calor vai ser 1,5, né, vezes 10 elevado a terceira. E aí eu calculo então o fluxo de calor, pego essa vírgula aqui para sumir com a potência de base 10 e corre 3 casas para a direita. Então eu encontro que o fluxo vale 1.500 joules por segundo. Achei o fluxo de calor. Ganso, achar uma resposta? Ainda não, porque ele não quer saber o fluxo. Ele quer saber a quantidade de calor em caloria. Beleza? Para isso você tem que lembrar o seguinte, ele te deu uma informação de tempo que diz que é 4,2 minutos. É nesse tempo aqui que ele quer saber o quanto de calor esteve envolvido nesse fluxo aí. Pô, eu achei o fluxo que me diz que a cada segundo há uma transmissão de 1.500 joules. Esse aqui é o fluxo. Só que quando eu olho essa informação, eu sei isso. Toda vez que passar um segundo, está tendo uma transmissão de 1.500 joules. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, eu vou transformar esse tempo para segundo. Como é que eu faço isso? Pego esse valor em minuto e multiplica por 60. Já que cada minuto tem 60 segundos, então pego esse valor em minuto e multiplico por 60. Então eu percebo que o intervalo de tempo, 4,2 vezes 60, é igual a 252 segundos. Tá bom?
E aí, como é que eu vou fazer para resolver essa questão aqui? Vou pensar aqui. O fluxo que ele me deu, ele diz que 1.500 joules são transmitidos toda vez que passa 1 segundo. Quanto de calor vai estar envolvido quando passar essa quantidade de tempo aqui, que é o tempo que ele me informou, 252 segundos. Faço aquela regra de 3 famosa. Eu vou até colocar o Q aqui para representar calor, né? Só para a gente não se perder. E aí eu vou encontrar que o calor, ele vai ser Q vezes 1 é Q, 1.500 vezes 252 dá 378 mil joules. Tá bom? Beleza, Ganso? Agora a gente acabou? Não, filhote, calma lá. Ainda tem mais uma última fase, que é a seguinte. Olha só, presta bem atenção aqui, só para a gente acabar isso aqui. Nas respostas, na pergunta, na verdade, ele já diz que ele quer saber nas unidades de caloria, tá? Mas as respostas estão todas em quilocalorias. Então, antes de mais nada, vamos pensar, que é uma relação que a gente já viu, que uma caloria corresponde aproximadamente a 4,2 joules. Mais uma regra de 3 aqui. Então, essa quantidade de calor aqui, 378 mil joules, corresponde a um valor aqui em caloria. E aí você aplica aquela regra de 3 que a gente já conhece, que vocês fazem muito na química. De novo, vou mudar aqui para um Q, que é calor, para a gente não se perder. Você multiplica aqui, né? Q vezes 4,2, 1 vezes 378 mil. Afinal, você vai acabar pegando esse 4,2 e passar dividindo, tá? Então, o calor vai ser 378 mil dividido por 4,2. Essa divisão aí dá exatamente 90 mil calorias. Mas todas as respostas que estão na questão estão em quilocaloria. Como é que eu faço para encontrar essa resposta? Pego a vírgula que não aparece aqui depois do último zero e corre 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, o calor aí é 90 quilocalorias. Achei a resposta. Através de um longo processo, complicado e difícil, e eu percebo que a resposta é a resposta da letra D, de diabo, porque física não é de Deus. Beleza, pessoal? Observe que essa questão é um pouco longa. Não sei se longa, mas eu fui fazendo passo a passo e acabou ficando bem longa. Quase 10 minutos só nessa resolução. Mas espero que vocês tenham entendido, porque esse é o objetivo. Muito obrigado e vamos continuar aí. E aí chegamos ao final da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Um forte abraço e um beijo no coração.